Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada, UEG 2020/1, questão de física, e ela diz o seguinte: a figura a seguir apresenta dois vasos que estão em equilíbrio hidrostático. Devido às pressões exercidas na superfície dos líquidos, 1, 2, 3 e 4, os vasos são preenchidos com líquido de mesma densidade. Logo, na superfície desses líquidos, a pressão, aí tem as opções, P1 é maior que P4, P4 é maior que P3, P2 é diferente de P1. Bom, essa questão, em minha opinião, veio com um problema, ou algo que o examinador não previu. Dava para entender mais ou menos o que ele queria, que seria algo mais no padrão, e acertar? Dava. Veja bem. Primeira coisa, esses líquidos têm a mesma densidade, esses dois, que estão nesse par aqui de vasos comunicantes e nesse par aqui de vasos comunicantes. É o mesmo líquido. Em todos os lugares aqui é o mesmo líquido. Portanto, normalmente quando não vem nada aqui desenhado, você está subentendido que seria a pressão atmosférica. Só que nessa questão eu não posso supor que só por estar aberto é a pressão atmosférica, porque senão 3 e 4 também teriam que estar no mesmo nível. 4 teria que estar aqui, mas não está. Portanto, eu não posso supor que a pressão aqui, só porque está desenhado em branco aqui aberto, é a pressão atmosférica no 1, no 2, no 3 e no 4. Tanto que ele até afirma, inclusive, que são pressões que estão sendo aplicadas na superfície do líquido. Então, é uma pressão desconhecida. Tá? Aqui tem uma pressão P1, aqui tem uma pressão P2, aqui tem uma pressão P3 e aqui tem uma pressão P4, ok? Então, vamos analisar cada um dos vasos comunicantes separadamente. Vamos pegar primeiro esse aqui. O que a gente deduz daí? Que se os dois líquidos estão no mesmo nível aqui nas superfícies dos dois lados do vaso comunicante, dos vasos comunicantes, estão no mesmo nível é porque a pressão é a mesma, tá? Então, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que P1 é igual a P2, até porque o líquido é um líquido só, né? Que P1 é igual a P2. Já aqui, o líquido 3 está mais abaixo do nível do líquido 4, ó, se eu fizer isso aqui, né? E aqui tem que ter um dos princípios dos vasos comunicantes, é que se eu pego o mesmo líquido e o mesmo nível de altura, sim, eu tenho a mesma pressão resultante naquela superfície. Então, aqui eu tenho que P3, com certeza, é maior que P4. Eu ainda posso afirmar também que P3 é P4 mais essa densidade, a pressão hidrostática dessa coluna aqui. Vou chamar isso aqui de Hzinho, que seria a densidade do líquido vezes a gravidade vezes Hzinho. Certo? Então, eu posso afirmar com certeza que P3 é maior que P4. Pronto. Só que não tem a opção P1 igual a P2. Tem P1 é diferente de P2, que já pode ser eliminada. Tem aqui P1 com P3, P1 com P4, P4 maior que P3. Isso aqui com certeza não pode ser a verdade, porque eu sei que P3 é maior que P4. P2, aqui estão dois comparando os vasos. Aqui, essas três aqui, elas estão comparando uma pressão de um dos vasos com o outro. Ok. O que o examinador pensou? Se esse líquido está mais para baixo, é porque essa P3 aqui ela é maior que a P4, né? Ela ficou maior que P4, certo? Então, essa P3 ela tem que ser o quê? Maior. É como se tivesse um líquido também no mesmo nível, como se P3 e P4 tivessem no mesmo nível. Eu aumentei a pressão aqui em P3, estava igualzinho, eu fiz P3 ser um pouco maior que P4, e aí P3 desceu, o nível do líquido 3 desceu e do 4 subiu, né? Então, eu poderia afirmar, se isso acontecesse, se eu aumentei P3, que é o que o examinador queria que você pensasse,
Se eu aumentei P3, acaba que P3 fica maior que P2 e que P1. Ele pôs na mesma linha para te confundir, seria tipo, para ver se você está prestando atenção, que para vasos comunicantes distintos não vale aquilo do mesmo nível no mesmo líquido, porque isso aqui é um vaso, é um par de vasos comunicantes, é outro par. Então, isso que eu fiz aqui de ser mesma pressão aqui e aqui, porque está no mesmo nível do mesmo líquido, tem que estar no mesmo par de vasos comunicantes, e esse par aqui não é distinto desse. Aí ele pôs no mesmo nível para te confundir e você achar que P2 era igual a P3 e P1 era igual a P3, tá? Mas o que não se pode afirmar, o que se pode afirmar a princípio, é o que ele queria que você pensasse, que P3 teve que aumentar a pressão aqui, para esse aqui descer e esse subir. Então, P3 acabou ficando maior que P1 e P2, ou seja, P1 e P2 ficou menor que P3, e aí o gabarito é o oficial, gabarito oficial, letra E. Agora, pensem comigo. E se ao invés, digamos que os dois aqui estavam com a pressão P1, P2, P3, P4 fossem todas iguais, em vez de, então, é como se eles estivessem, por exemplo, nesse nível aqui, os dois líquidos. Opa, presta atenção aqui comigo. Vou pegar na metade direitinho, deixa eu apagar um pouco aqui, ficar mais desenho, ficar mais claro. Vou pegar aqui bem no meio. E digamos que a pressão de todo mundo era igual. Que P3 e P4 também ficaram aqui no mesmo nível. Vim até aqui. Em vez de eu aumentar P3, estava todo mundo igual, aqui está nesse nível. Em vez de eu aumentar P3 para que ele descesse, subisse, eu reduzisse a pressão em P4. Entenderam? Imagina que começou todo mundo com a mesma pressão, os dois aqui no mesmo nível e aqui no mesmo nível. Se é P3 igual a P4, P1 igual a P2, todo mundo igual. Agora imagine que em vez de eu aumentar P3 para ele descer, eu mantenho P3 e diminuo P4. E diminuo a pressão em P4. E vai fazer ainda que P3 seja maior que P4 e acontece a mesma coisa. O P4 sobe, o P3 desce. É como se estivesse apertando os dois lados com a mesma, fazendo a mesma pressão. Em vez de eu pressionar mais esse para o 3 descer e o 4 subir, eu mantenho essa pressão e reduzo a pressão aqui desse lado. Assim, ele sobe e esse aqui desce. Tá? Então, eu acho que o examinador não pensou, quem criou a questão não pensou nessa hipótese. Porque se eu reduzir P4, a pressão em P4, digamos que a pressão inicial é idêntica, mas se eu diminuir P4, me corrija se eu estiver errado, se alguém discordar e souber explicar, por favor, comente, mande uma mensagem para mim. Mas eu não vejo porque não seria possível ele reduzir P4. E se ele reduz P4 e mantém P3 igual a P1, P2, digamos que era tudo igual, né? E eu mantenho P3 igual a P1, igual a P2, P3 e reduzo P4, acontece essa mesma coisa, e eu teria que P4 ficaria menor que P1, ou seja, P1 seria maior que P4. E eu ainda manteria o P2 igual ao P3. Poderia ser A ou D. Então, nessa segunda hipótese, teria duas respostas. O que, se eu estiver fazendo uma prova, é claro que eu marco letra E, porque eu não sei se, por exemplo, essa aqui não foi anulada, apesar de eu achar que deveria ter sido. Eu marcaria a letra E, me garanto, né? Porque provavelmente é o gabarito, porque se fosse essa segunda hipótese, eu diminuir a pressão em P4, teria duas opções. Então, você percebe que não é o que o examinador queria, o criador da questão pensou. Ele pensou realmente que você tem que perceber que o P3 teve que ser maior que P4 para criar esse desnível, né? E aí o P3, por ser maior que P4, seria maior que P1 e P2, mas ele não pensou que podia ser P4 reduzindo, não P3 aumentado, né? Então, eu marcaria a letra E. Eu recomendo você marque a letra, mesmo que você perceba que tem uma inconsistência, que poderia ser outro caso, mas se o outro caso tem duas opções, então pensa no que só tem uma. Tenta entrar na cabeça, quando tem uma questão assim, você tem que tentar entrar na cabeça do cara que fez a questão, ok? Bom, é isso. Então, o gabarito oficial é letra E, mas, em minha opinião, poderia ser anulado, porque também poderia ser A ou D, deveria ser anulada. Se você discorda, se você sabe por quê, ou tem como me explicar porque esse meu pensamento não está correto, por favor, comente a questão, pode colocar um comentário ou mandar uma mensagem, como você preferir, que eu vou adorar saber.
tá? Mas, a princípio, na minha visão, poderia ter tanto aumentado a pressão P3 quanto mantido a P3 e diminuído a pressão P4, tá certo? Espero que tenham gostado, percebido, entendido mais dicas aí de como que você deve se comportar na hora da prova, assim, na hora de escolher a opção em questões um pouco mais duvidosas. E até nossa próxima resolução comentada.